estamos começando o nosso programa MVN Família e é um prazer ter você aí, a sua audiência. E nós estamos aqui com matérias sempre especiais, voltada para abençoar o seu lar, abençoar a sua casa. E hoje eu estou aqui com convidados muito especiais para tratarmos de um assunto muito sério, sobre as filosofias da pós-modernidade que tem influenciado e tem destruído muitas famílias. Que prazer, pastor Marcel, ter a sua presença. Obrigado, pastor Ilza. Estou feliz por estar aqui, participando desse momento tão sublime, né? Com essa mesa tão maravilhosa aqui à nossa frente, e dizer que estou feliz, grato por essa oportunidade. Muito bom. Pastor Marcel, ele que é teólogo, né, tá pós-graduado também em teologia, fez direito e também está concluindo agora filosofia, né? Isso. Com muita propriedade para trabalhar com esse assunto conosco, É verdade, pastor. É verdade. Muito bom. Também a nossa amiga, né, minha companheira de programa aqui, Valquíria, é sempre um prazer ter você. Prazer é sempre meu de poder participar deste programa tão excelente que abençoa tantas famílias. Esse é o nosso foco, né? A motivação do nosso coração é de trazer matérias, conversar aqui para que a sua família seja abençoada. E agora, né, com uma proposta diferente, com esse delicioso café que eu fiz com muito carinho para vocês. E você que está em casa, fique ligado. Nosso programa já começou, a gente vai para um rápido comercial e já voltamos. Magno Castilho Cabeleireiros e Produções, 3225-2080. Contemple interiores, sofisticação, qualidade, bom gosto. Sofá Paris retrátil e reclinável tecido pena bege de 2.990 por 2.540 em 10 vezes no cartão. Poltrona Dália tecido Animale azul de 1.890 por 990 em 10 vezes no cartão. Mesa Califórnia com 6 cadeiras telinha de 730 por 6.400 em 10 vezes no cartão. Contemple interiores. Rua Santa Catarina, quadra 137, lote 11, Jardim Guanabara 1. Fone 62-3204-1828. Então tá bom, estamos de volta no nosso programa MVN Família do Ministério de Vila Nova. Eu estou aqui, pastor Marcel. Como é bom ter o senhor aqui com tantos conhecimentos e poder nos abençoar aqui com a tua presença. E nesse contexto que a gente tem acompanhado tantas famílias sendo destruídas, pastor, como o senhor vê quais são essas filosofias mais prejudiciais e como o senhor vê como isso tem afetado as nossas famílias, principalmente as famílias dentro das igrejas? É interessante nós observarmos essas questões dessas filosofias, né? É lógico que essas filosofias hoje estão imperando exatamente nas famílias. E nós temos que entender que elas estão imperando e está tendo uma nocividade muito grande diante das famílias, porque as famílias não estão sabendo lidar com essas filosofias. E uma dessas filosofias, né, que está em voga dentro das famílias é a filosofia hedonista, né? É aquela filosofia onde o prazer é o que prevalece, né? Você só é feliz se você tiver prazeres. Né? Essa é uma filosofia também que está dentro desse nosso contexto, vamos conversar hoje. Tem a filosofia também humanista, aonde o homem está no centro de todas as coisas e ele pode todas as coisas. Então, toma as suas decisões pensando sempre... Exatamente, aonde ele extirpa Deus, tira Deus, né, do centro e se coloca. É uma filosofia antropocêntrica. Sim. Então, nós vamos conversar sobre esses assuntos, é bem interessante, e ela está entrando na família de forma bem sutil, né? E às vezes já até dominou algumas famílias, só que as pessoas não estão percebendo isso. E isso, o mais intrigante disso tudo é que em muitas famílias cristãs ela está inserida já, né? E ainda não perceberam.
que vem através das novelas que estão, dos programas, né, dos filmes, né, é forma de adentrar dentro de nossos lares e fazer esse estrago que está fazendo hoje. Então, ela é sutil, mas ela é nociva, ela destrói as famílias, né? Então, essas filosofias, e tem outras filosofias, aí também são filosofias seculares também, que também está aí dentro da família cristã, onde está agindo de forma também sutil, mas que está desestruturando a família. A família, ela precisa voltar aos primórdios bíblicos, né? Ela precisa voltar à doutrina bíblica, para que essas filosofias elas não venham destruir os nossos lares. Porque a família ela tem princípios deixados por Deus. Sim. Mas quando o homem ele ignora esses princípios, né? Ele se coloca no centro, buscando o seu próprio prazer e a sua própria satisfação. Ele não está preocupado ali com o contexto, com filhos, com esposa, com quem ele está se preocupando consigo mesmo, né? É verdade. Se você analisar, pastor Wilson, nós podemos observar o seguinte, que Deus, antes de tudo, ele constituiu a família, né? Antes da igreja, antes de tudo, a família é o projeto maior de Deus. Sim. Eu digo que a família é o projeto maior de Deus para abençoar as sociedades, as comunidades, mas também o diabo também tem investido muito nas famílias, né? Então, o diabo também, a família é um alvo. Por quê? Porque ele sabe muito bem, se ele tocar na família e desestruturar a família, ele está com um trunfo na mão. Todo mundo sofre. Todo mundo sofre, porque vai atingir não só os pais, como os filhos, os avós, os amigos, né, a igreja. Porque sem a família, né, que é a célula máter da sociedade, porque sem família nada funciona, porque a família que rege todas essas questões, e aí ele trabalha nessas questões. Então o diabo ele não está muito preocupado com algumas coisas que muitas pessoas falam aí, né? Ele está mais ligado na questão de destruir a família. E ele sabe que ele não vem com cara feia e nem com chifre. O diabo não vem assim, né? Ele não chega assim dentro das famílias. Ele chega de forma sutil, né? Com essas filosofias nocivas, humanistas, hedonistas, e entram dentro da família e começam a destruir. É por isso que ele diz que veio para matar, roubar e destruir. E é isso que ele está fazendo hoje em dia. Se você for analisar, como disse agora aqui há pouco, nós observamos que, olha só essas novelas, esses programas que tem, né? E você vê que todas essas novelas envolvem famílias. Tudo é baseado em família, né? Você pode ver, sempre é família. Não existe um programa, não existe uma novela que não seja baseada, sempre a família está inserida. Mas como muda hoje, se nós observarmos, como é que a família, nesses programas, nessas novelas, é muito diferente da família que nós queremos para nossas vidas dentro do contexto cristão. Você vê que nessa família desses programas, dessas novelas, a verdade tem muita mentira, né? Tem muita adultério, né? Tudo normal. Tudo normal, de forma tão normal que parece que nós estamos... Passou a ser um modelo. Um modelo. Nós é que estamos errados. Exatamente. É a mensagem, né, que a mídia passa. Nós somos os caretas, né? Nós somos os fundamentalistas, né? Mas não é isso. Mas o princípio da família é o respeito, né? Isso é um princípio, é um respeito. O princípio da família é o relacionamento. O princípio da família é o amor, né? E isso está se perdendo exatamente por causa desses intrusos, né, filosóficos dentro do nosso contexto. Dessas mensagens que as pessoas começam a ter como modelo. Como e antigamente, olha só, Valquíria, antigamente parecia que as mensagens eram subliminares, né? Hoje não, já é explícita. São escancaradas. Escancaradas. Literalmente. Por que são escancaradas? Porque nós temos que engolir isso a goela abaixo. Porque se nós não nos enquadrarmos dentro dessa visão, nós somos considerados uns xiitas, né? Os preconceituosos. Então, é muito sutil alguns pontos. Hoje já são escancarados mesmo. E como se torna difícil falar sobre moralidade dentro de um contexto como esse? Pois é. Porque o que a mídia prega é que o que eles fazem é moral no ponto de vista deles.
Exatamente. Então, a moral da família, os valores da família, eles vão sendo deturpados. Deturpado. Mas sabe o que é isso, Valquíria? Eu vou falar para você, pastora. É que existe um conceito filosófico que chama niilismo. O niilismo é um conceito filosófico que, na verdade, ele tira as noções de moral, de ética, De valores. de valores. Ele tira isso. Né? O niilismo ele trabalha nisso. E é isso exatamente, essa filosofia que está adentrando também nos nossos lares. Você pode prestar atenção que hoje, para você conceituar valores, não está tão fácil como antigamente. Né? Para você conceituar moral, não está tão fácil como antigamente. Para você conceituar ética, não está moral como antigamente. Isso é tão... Perdão, pode continuar. Sim. Mas por quê? Só para não quebrar meu raciocínio aqui. Porque é o seguinte, hoje o que prevalece, eu falei aqui há pouco, na verdade é um homem no centro. Então ele pode fazer tudo aquilo que ele quer, né? Tudo aquilo que ele quer, porque a vontade é dele. Ele é o centro. Ele determina. Essa filosofia humanista, ela é muito perversa, porque ela nos traz uma responsabilidade tão grande, que também ela não consegue medir depois as consequências. Mas nós sabemos que sempre tem consequência. Com certeza. Né? E quando você extirpa Deus, tira Deus desse centro, aí começa a ter muitos problemas. Porque qual é o princípio da sabedoria, que a palavra nos diz, né? O temor a Deus? E hoje nós perdemos esse temor a Deus. Né? Nós podemos temer a tudo, menos a Deus. Eu estava lendo uma reportagem ontem, pastor, que tem um país que agora eles liberaram o aborto para crianças especiais com síndrome de Down. E as pessoas, elas simplesmente, elas interrompem a gravidez e vão e chamam uma pessoa, um pastor, para fazer uma oração ali, né, enterrar aquele feto, fazer uma oração, colocar uma cartinha, quer dizer, ele não deu o direito da criança vir ao mundo, mas ele ali, para tirar um pouco, talvez, da culpa, ele quer ali orar e junto e despedir daquela criança. Então, assim, por quê? Porque, de repente, uma criança com síndrome de Down, ela vai, de repente, impedir a pessoa de fazer as mesmas coisas que ela quer fazer, né? De seguir a sua carreira, os seus projetos de vida. Isso é algo muito sério. Nós vamos para um rápido comercial e já voltamos para falar mais um pouco desse assunto. Magno Castilho Cabeleireiros e Produções, 3225-2080. Contemple interiores, sofisticação, qualidade, bom gosto. Sofá Paris retrátil e reclinável tecido pena bege de 2.990 por 2.540 em 10 vezes no cartão. Poltrona Dália tecido animale azul de 1.890 por 990 em 10 vezes no cartão. Mesa Califórnia com 6 cadeiras telinha de 730 por 6.400 em 10 vezes no cartão. Contemple interiores. Rua Santa Catarina, quadra 137, lote 11, Jardim Guanabara 1. Fone 62-3204-1828. Estamos de volta ao nosso programa MVN Família, falando sobre as forças destruidoras da família. Valquíria, como que você vê um desafio grande dentro das nossas casas quando a gente aborda essa situação com os nossos filhos, dos valores? Como nós até conversávamos antes aqui, o que a gente tem percebido é que essa diversidade de filosofias, elas são nítidas dentro dos nossos lares. Quando nós procuramos defender os valores, pastor, o que nós ouvimos? Qual é o feedback que nós temos dos nossos filhos? Mãe, mas todo mundo faz isso. Todo mundo se comporta assim. As mães dos meus amigos são todas assim. Só aqui que é diferente. Então a gente vive uma constante luta para defender a nossa filosofia de vida como cristão. Os nossos valores. Os nossos valores, a nossa moral. É porque se tornou, pastora, se tornou muito comum, né? É como eu disse, nós estávamos conversando agora há pouco,
na verdade, as famílias estão encharcadas com essas filosofias mesmo, né? Que tudo é normal, que tudo pode, que o certo, não existe mais o certo, né? Eu acho que não existe mais o certo, nenhum errado também, isso tudo depende do ponto de vista. Não tem a verdade absoluta. Não tem a verdade absoluta, Na tem a verdade verdade, relativa. a psicologia diz que não existe certo ou errado. Pois é, né? Tudo exatamente. depende do seu ponto de vista e da sua interpretação. Isso aí, eu não estou aqui para estar discreto na psicologia, na filosofia, nada disso. Mas é uma coisa que nós temos que observar. Nós temos padrões, padrões bíblicos, entendeu? Não, eu digo que são os axiomas bíblicos que são imutáveis dentro da nossa vida, da nossa família, não tem como mudar. São princípios de família. Nós entendemos pela palavra de Deus que Deus formou a família, né, para viver bem, lógico, sempre começando com o casal que é o hétero, né, o hétero, e daí construindo família, construindo morais, valores, tem que construir isso tudo para ser o que? Uma família forte, saudável, consciente daquilo que Deus projetou em nossas vidas. E quando começa a introduzir esses tipos de pensamento, e principalmente nossos filhos, né, que nasceram nessa era agora, eles sofrem com isso. Porque, na verdade, a identidade deles começa a ser subjugada com todas essas questões. Olha só, se você for analisar hoje, eles estão vivendo uma época, pastora, sobre uma das maiores controvérsias que nós estamos vivendo, é a questão da ideologia de gênero. Exatamente. Né? Como é que eles vão crescer com essa questão? Né? E isso já está entrando como uma ciência exata. Dentro das universidades, das escolas. Tudo. Então, nós que estudamos, sempre estamos reunidos com pessoas, conversando nas mesas, né, com família, com pessoas que são da igreja também não. Tem pessoas que falam, não, isso aí é ideologia de gênero. Vai chegar uma época, eu falo até brincando, que quando uma mãe estiver grávida, né, e perguntar, é homem ou é mulher? Né, ela vai responder, quem decide é ele. Vai chegar essa época, né? Então vai ser um negócio. Isso. Não é? Vai chegar, ele que vai decidir isso aqui. Tá passando até uma novela agora sobre essa questão. Então, essas perdas de valores, né, e desse conflito de identidade nós estamos tendo. Porque, na verdade, nós estamos meio... Algo que eu acho assim, mais difícil nisso tudo, porque a sociedade, às vezes, ela absorve muita coisa, mas quando eu vejo, às vezes, até dentro da igreja, né, as nossas famílias dentro da igreja, nós que somos o sal da terra e a luz do mundo, a gente também aceitando isso dentro da nossa casa, o que o senhor acha, assim, qual que seria a sua opinião para as nossas igrejas também estarem sendo tão influenciadas por isso? Eu falei até antes, pastora, e eu falei que não é só o mundo que está influenciado com esses ensinos. As igrejas também estão sofrendo com isso. Né? Agora, a grande questão, né, eu digo que não é só mostrar o problema, mas é tentar trazer a solução também. Isso já é uma realidade, que as igrejas estão sofrendo esses ataques, né? Sim. São ataques diabólicos mesmo, né? Que vem recheado com uma sabedoria filosófica humanista, e todo mundo fala, não, isso é inteligente. Pessoas que estão lendo aí Richard Dawkins, né, que é um biólogo aí, que escreveu um livro aí que chama-se, como é que fala? É um livro é um best-seller, só que esqueci agora o nome aqui do livro. Então ele escreveu um livro que ele realmente destrói a religião cristã, né? Destrói a religião cristã. E tem muitas pessoas dentro das igrejas lendo esses livros. Eu estou lendo um livro agora, porque eu leio porque faz parte do meu dia a dia. Tem um livro agora que eu estou lendo que chama Sapiens, né? Que é do Yuval Harari, e ele também fala sobre a evolução das espécies, a evolução disso, e ele é um judeu. Olha que coisa interessante. Então, são literaturas também que estão entrando nas igrejas. O que nós temos que voltar para que venha retificar essa questão? Retificar mesmo, ajeitar. Mas voltar para as Sagradas Escrituras, para a Palavra de Deus. Porque só a Palavra de Deus é capaz de mudar essa história. Influenciar. É palavra de Deus. Influenciar a sociedade, exatamente. ao invés de ficar apenas sendo influenciado. Porque a igreja muitas vezes tem perdido esse papel de influenciadora. Nós vemos cristãos buscando hoje, mais do que respaldo na palavra, respaldo em livros de autoajuda. Sim. Esse livro é o Deleiro de um Deus, que eu falo, do Richard Dawkins, né? Deleiro de um Deus. É um best-seller muito nocivo.
Tem pessoas, amigos, que já falaram, pastor, eu li esse livro, é interessante. Mas, gente, é um veneno, Tá sendo sabe? influenciado, É uma erva né? danina, é algo terrível. E pessoas que não estão preparadas para ler certas literaturas que hoje tem por aí. Que às vezes não tem tempo nem de Então, ler a Bíblia e aprofundar nos estudos bíblicos. Exato. Pega um livro tão nocivo, né? Exatamente. Você falou um negócio muito legal. Você falou, olha o tanto de livros hoje de literatura de autoajuda. Gente, hoje se você observar nas redes sociais, o que você mais ouve, o que você mais vê é frase de efeito, né? Sim. Exato. Mas é cheio e totalmente descontextualizada da palavra de Deus. E parece coisas bonitas, lindas, mas que na verdade isso é um conceito já humanista. Entendeu? A gente não usa a internet, as redes sociais para colocar versículos bíblicos. Muito pouco. Você vê que a maioria são frases de efeito, frases de autoajuda, frases de psicólogos, de filósofos, de geólogos, de sociólogos, mas frases do autor da vida está sendo muito pouco. Você sente já isso. Você sente essa mudança, né? E isso é muito nocivo mesmo, porque lendo até esse livro do Alvin, né, das forças destruidoras da família, a gente vê as consequências disso tudo. Crianças desamparadas, crianças órfãos chorando, né, crianças com os pais divorciados, elas totalmente destruídas emocionalmente. E a nossa sociedade tem sofrido muito com isso, porque quando uma família é destruída, os filhos muitas vezes se perdem, os filhos vão para as drogas. E é triste quando você vê, às vezes, uma família, os pais se decidindo a se separarem com esse pensamento, eu quero ser feliz. Então, querendo ser feliz, independente, mas e os filhos? Será que vão ser felizes? Esse é o hedonismo. Esse é o hedonismo. A felicidade. Ele quer ter prazer em viver. Né? Quantas vezes a gente não ouve a pessoa falar assim, mas eu vou viver infeliz o resto da vida em função de um filho? Agora, eu acho interessante que assim como nós podemos deixar legado em uma geração, nós podemos deixar sequelas também. Muitas. Porque quando um lar é desfeito, como o pastor falou inicialmente, muitas vezes os cônjuges sofrem, os filhos sofrem, os avós sofrem, mas as gerações futuras também sofrem. Porque quando um lar é destruído, muitas vezes a referência de pai é destruída, a referência de mãe é destruída, a referência de família é destruída. Então, os filhos levam para gerações futuras todas essas sequelas. Então, eles muitas vezes vão reproduzir tudo aquilo que eles vivenciaram dentro do lar. E esse divórcio, essa separação, ele causa, às vezes, danos irreparáveis. Até nos nossos compartilhar, né, Valquíria? Quando a gente tem um compartilhar de filhos que tiveram isso, né, essa tragédia na família, como sofrem? Às vezes, os filhos, eles não conseguem mais ter sucesso nos estudos, na sua vida profissional. Eles não acreditam no casamento. Não acreditam mais e sofrem muito. E toda a sociedade sofre, né, com isso tudo. Como é bom a gente estar pensando, e você que está em casa, de repente, você que está aí, às vezes, pensando em tomar essa decisão. Então, procure pensar um pouco mais nos seus filhos, na sua geração, que às vezes o momento está difícil, mas com uma ajuda de pessoas no seu relacionamento, com a ajuda de cursos que a gente tem, você pode ter essa sua situação de dificuldade sanada, o seu casamento restaurado, e você vai continuar com a sua família junto, com seus filhos juntos, saudáveis emocionalmente, como isso é importante. Né? Porque eu penso assim, se os meus filhos amanhã ou depois eles não estiverem felizes, eu não vou estar feliz. Qual pai e qual mãe é feliz vendo seu filho nas drogas? No presídio, na sarjeta. Com o casamento destruído. Com o casamento destruído também, porque isso vai refletindo em toda a vida dela, né? Então é bom a gente realmente pensar, né, pensar ao nosso redor. Essa decisão que eu vou tomar, né, pastor? Essa decisão, ela está sendo boa para mim, mas ela está sendo boa para os meus filhos, para as pessoas que estão ao meu redor, para os meus pais. Se as pessoas não cuidam, às vezes a gente convida um casal, né, para participar de algum curso, para investir no casamento, porque a gente precisa sempre.
E às vezes eles falam assim, não preciso. Mas uma coisinha pequena vai crescendo. O casamento tá bom. Tá bom, Exatamente. Gente, tá tão gostoso, mas nosso tempo acabou. Que pena. Que pena, mas foi um prazer muito bom tê-los aqui comigo. Pastor, sempre uma honra. Obrigado, o senhor aí pastora. com seu conhecimento aí abençoando as nossas vidas. Obrigado. Eu quero deixar aqui uma passagem bíblica, né, para todos os casais que estão nos assistindo, para nós também, que vocês possam se apegar na palavra de Deus. É como diz lá na carta 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus e divinamente inspirada por Deus, olha só, né? E ela serve para repreender, ela serve para fazer a correção e para a educação cristã. Se apegue mais na palavra de Deus, viva mais a palavra de Deus. Aqui tem padrões de excelência para nós caminharmos com esse momento tão difícil que estamos passando na nossa família. Aqui a palavra, ela é assim, é o norte da nossa vida. Eu também gostaria Obrigado. de deixar uma palavra para as famílias. Na verdade, uma reflexão. Eu gosto de pedir para as pessoas refletirem. Olhe à sua volta, na sociedade, na mídia, famílias de sucesso, famílias bem-sucedidas, indiferente, Wilson, se elas sejam cristãs ou não. São famílias que preservaram os seus valores. Nós temos muitas famílias que às vezes não servem ao mesmo Deus que nós servimos, mas assim mesmo são famílias bem-sucedidas, são famílias fortes, porque elas não abriram mão dos seus valores. Quais os valores que você tem colocado como primazia para a sua vida, para a sua família, para o seu modo de viver? Muito bom, Valquíria, muito obrigada. Eu que agradeço. E algo muito importante que a Valquíria disse também, sobre os valores. E a palavra do Senhor, ele fala assim, são os mandamentos do Senhor são vários, mas 2 estão acima de tudo, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E quando a gente ama o próximo, a gente respeita o próximo, a gente abençoa o próximo, o seu marido é o seu próximo, a sua esposa é o seu próximo, o seu filho é o seu próximo. Então, se você ama, você vai querer abençoar, você vai querer ajudar e você vai querer a sua família unida. E o que você pode fazer para abençoar a sua família? O que você pode fazer hoje para deixar a sua esposa mais feliz, o seu marido mais feliz, o seu filho mais feliz? Às vezes nós estamos somente querendo que as pessoas façam por nós, mas comece a pensar como Jesus, em servir, em abençoar, e com certeza você será grandemente abençoado. Deus, ele vai retribuir e vai te trazer muita paz, muita alegria no seu coração. Convide sempre Jesus para estar na sua casa e que Deus abençoe a sua família.